Olá, seja bem-vindo a mais um Falar Informal. A engenharia eletrotécnica tem dado o que falar, depois no passado mês o projeto até 41,4 kVA ter sido isento. Hoje vamos falar precisamente da engenharia eletrotécnica para perceber com os especialistas melhor este setor. Comigo tenho então os engenheiros José Rui Ferreira, Manuel António Ribeiro e Sérgio Ramos, os especialistas que estiveram connosco há umas semanas aqui também a debater precisamente esse assunto. Hoje falamos da engenharia eletrotécnica e posso começar aqui pelo engenheiro Manuel António Ribeiro para percebermos melhor que área é esta da engenharia. Cumprimentar a Rafael, cumprimentar os meus colegas de painel, os telespectadores lá em casa. Que engenharia é esta? Eu diria que a engenharia civil, ao longo dos anos, e acho que é esta a que a sociedade mais conhece, porque foi a obreira, e ainda é, mas mais naquela altura, das grandes obras, das grandes autoestradas, das grandes pontes, das grandes infraestruturas, porque estamos a falar de o que é betão, o que é estrutura, o que é, de uma forma, o que é o relevo, o que é a arquitetura desta envergadura. E que nós vemos, quando nós vemos, por exemplo, o edifício aqui a norte do terminal de cruzeiros, a quantidade de estrutura que ali está chama à vista de qualquer cidadão. Ao longo dos anos, a engenharia civil teve de facto esta visibilidade pelas obras estruturais que foram construídas, que o país precisou, e seja feita o mérito desta engenharia, porque quer em termos de barragens, quer em termos até na própria rede de caminhos de ferro, ou seja, há muita estrutura aqui feita pela engenharia civil. O que é certo é que hoje nós vivemos uma realidade em que a engenharia civil, porque as autoestradas são praticamente quase todas construídas, exceto alguns pontos que dão uns prolongamentos, ou outras até fazer, mas são pontuais, os grandes edifícios, as grandes obras, exceto está aí na calha a alta velocidade, cá está a engenharia civil voltará a ter ali um impacto, mas hoje a engenharia eletrotécnica, que no passado tinha, diria, menos relevo, hoje cada vez mais tem mais relevo. Mas mais relevo pela importância que ela, no dia a dia, requer. E vou só falar aqui em duas grandes áreas. Vou aqui dois termos que a sociedade ouve com abundância, que é a transição energética e a transição digital. São dois palavrões, entre aspas, gigantes, que, de alguma forma, levam a engenharia eletrotécnica, trouxeram a engenharia eletrotécnica, para além de outros fatores, que era a segurança nas instalações elétricas, eu agora abro um parênteses, que pretendem deixar de ter a segurança com esta lei que querem aprovar, isentando o projeto 41,4, discutimos no anterior programa, mas, para além disso, estas são duas grandes áreas. Nós, e Portugal, é um país, eu até diria até como exemplo, em termos de produção de energia, já energia renovável, quer energia eólica, quer energia solar, quer alguns projetos já começam a ver com energia produzida através das ondas. Ora, falámos em produção de energia, falámos de produção de energia elétrica, estamos a falar em engenharia eletrotécnica, ponto final parágrafo. Que não haja, se calhar, aqui alguma confusão, porque será que isto não é engenharia eletrotécnica? É engenharia eletrotécnica. Ou seja, tudo isto que está a ser feito, eu acho que a engenharia eletrotécnica tem de ter um papel ainda muito mais, digamos, com muito mais relevo na nossa sociedade, se é que se nós queremos e pretendemos cumprir metas que o próprio país já definiu com a União Europeia, nomeadamente
a descarbonização da nossa sociedade, em especial da nossa indústria, de vários setores. E a outra é a transição digital, ou seja, nós avançamos para a transição digital, nós estamos a falar aqui em telecomunicações, ponto final parágrafo. As telecomunicações são, de facto, outra área, que é a engenharia eletrotécnica, que tem de ter aqui, digamos, um peso, tem que ter aqui, tem que pôr o know-how, à mercê desses mesmos agentes. Ora, quando os verdadeiros, conhecedores desta área, da engenharia eletrotécnica, não são chamados para tomar decisões tão importantes como as que acabei agora de descrever, exatamente, agora permitam-me mais esta chamada, como que quando alguém decidiu isentar o projeto de Tecnologia 4, não foram consultados os eletrotécnicos. Porque se tivessem sido, a decisão era, não faz sentido. Aliás, nem faz sentido só acima das 75, faz sentido todos os projetos eletrotécnicos têm de ter um projeto eletrotécnico, ponto. Ou seja, a importância da engenharia eletrotécnica tem sido ao longo dos anos cada vez mais, com mais ênfase e é urgente que ela tenha cada vez mais impacto e seja colocada ao dispor dos vários setores da sociedade. Engenheiro Sérgio Ramos, também como académico, pergunto-lhe que relevância é que tem a engenharia eletrotécnica. Muito bem, muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel e obrigado pelo convite que foi endereçado. A Ordem dos Engenheiros tem uma frase muito feliz que é: há engenharia em tudo o que há. Eu acrescentaria que há eletricidade, de facto, em tudo o que há. A engenharia eletrotécnica é basilar no nosso modo de vida atual. Não imaginamos hoje em dia a nossa vida sem a eletricidade. Portanto, é, digamos, um ramo da engenharia que estuda, portanto, toda a cadeia, todo o valor da cadeia dos sistemas elétricos de energia, desde a produção, do transporte, da distribuição, do consumo, a comercialização, e os equipamentos a eles ligados, como os geradores, os motores, os transformadores, mas é muito mais do que isso, portanto, tem a ver também com o estudo das instalações elétricas ao nível do projeto, da execução, da comercialização, mas também da luminotecnia, da domótica, dos sistemas de segurança, dos sistemas de telecomunicações, da automação, da robótica, dos sistemas autónomos, eu diria mesmo da programação. Portanto, é uma parte também que a eletrotecnia tem um grande contributo e, portanto, é basilar, digamos assim, em tudo o que existe atualmente. Antes de ir para cá, nós estamos a trabalhar, portanto, em conjunto, portanto, com vários colegas, num estudo, num trabalho relativamente a uma clínica de hemodiálise, enfim, e a eletricidade com efeito salva-vidas. Portanto, é importante que os meios de prestação a socorro, hospitais, clínicas, etc., tenham eletricidade para corresponder à assistência às populações. Portanto, hoje em dia diria que é fulcral a engenharia eletrotécnica. Engenheiro José Rui, que importância é que tem a engenharia eletrotécnica para a sociedade, para que as pessoas também percebam um bocadinho melhor esta área, que, como o engenheiro Manuel António Ribeiro dizia, a civil é que predomina, digamos, que importância é que tem este setor? Muito bem. Gostaria de começar por cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar também os ouvintes. É uma boa pergunta, porque posso começar por aqui. Nós estamos aqui a falar, estamos a ser iluminados por luminárias de eletrotecnia. Estamos a ser filmados, câmaras, eletrotecnia. Estão a ouvir a nossa voz, eletrotecnia. Viemos para aqui de automóvel, eletrotecnia. Os antigos, todo o sistema elétrico do automóvel, as centralinas, a eletrónica, estava lá presente. Hoje em dia, os veículos elétricos, eletrotecnia. Eu vim de metro, eletrotecnia. E, portanto, a eletrotecnia está em tudo, está em toda a nossa vida, está na sociedade em geral. O meu colega falou, e muito bem, na produção, nos geradores,
no transporte da energia, vamos à parte do consumo. O que nós temos em casa, o fogão, o micro-ondas, a máquina de lavar, a aparelhagem, a televisão, tudo é eletrotecnia. Ou seja, um dos ramos da eletrotecnia, ou vários ramos da eletrotecnia. Nós na eletrotecnia temos vários ramos, temos a parte da energia, na produção, transporte, distribuição de energia, temos a parte da eletrónica, incluindo as telecomunicações, a eletrónica e a automação, também outra parte da eletrotecnia em que faz parte. E, muito bem, como referiu o Sérgio, a informática. Não nos podemos esquecer que a informática apareceu na eletrotecnia. A nível como académico, a nível da Faculdade de Engenharia, quando terminei o meu curso, sendo eu da área da energia, o meu primeiro trabalho foi software. E durante 2 anos fiz software comercial para a EDP, na altura a EDP. E, portanto, só mais tarde é que apareceu o curso de Engenharia Informática. Portanto, a informática é derivada da eletrotecnia. Muitos dos meus colegas que são docentes de informática são eletrotécnicos. E, portanto a eletrotecnia está em tudo. Eu questionava aqui também o engenheiro Manuel António Ribeiro, que papel é que a engenharia eletrotécnica, a nível do desenvolvimento, pode ter na sociedade? O que é feito e desenvolvido por esta engenharia? De várias formas, a engenharia eletrotécnica pode promover o desenvolvimento de várias formas. Para já, o engenheiro José Rui veio do metro, uma inovação. Ou seja, em vez de vir de carro, a combustão, certamente, não sei se tem um elétrico, mas a combustão veio de elétrico. Cá está a inovação criada para um fenómeno do metro. Por exemplo, nós falamos que estamos a caminhar para a alta velocidade. A alta velocidade é conduzida, alimentada através de energia elétrica. Hoje já vamos para o 5G e se não houvesse as politiquices que existem, se calhar já tínhamos 5G há muito tempo, mas pronto, 5G, cá está. É óbvio que esta transmissão que está a ocorrer, provavelmente daqui a 1 ano ou 2 ou 3, será a uma velocidade ainda muito maior. Cá está a inovação. O engenheiro Sérgio Ramos dizia há bocadinho que estão a fazer um teste num estabelecimento de saúde onde fazem análises. E repare, basta entrarmos num hospital, a quantidade de equipamentos que são lá colocados, alimentados eletricamente, como devem imaginar, que salvam milhares, não é dezenas, é milhares de pessoas, e são milhões no mundo. Ou seja, não quero dizer com isto, e agora não quero fazer aqui analogia, e que fique bem claro, eu não sou um anti-engenharia civil, que fique bem claro, mas da mesma forma que a importância da engenharia civil nas obras de envergadura é verdade, a engenharia eletrotécnica também tem de começar a ter esse peso. E é um assunto que podemos até abordar mais à frente, que é como tratar esta importância. Como é que nós podemos dar relevo? Porque isto que nós estamos aqui a debater, toda a gente sabe que se não houvesse hoje, para terem uma ideia, vou dizer uma coisa tão simples, tão básica. Imaginem o que era não existir iluminação pública. Ponto. As cidades ficavam às escuras. Ou seja, nós chegávamos a casa ao final do dia e de repente vamos porque não havia iluminação pública. Com a insegurança que existe, com até toda a dinâmica que existe para depois da hora de trabalho, deixava de existir, porque ninguém ia para uma rua, falha uma lâmpada, ou às vezes estão 4 ou 5 seguidas variadas, e já é a rua está muito escura. Imaginem o que era. Isso é engenharia eletrotécnica. Mas, engenheiro, acha que as pessoas dão valor à engenharia eletrotécnica? Eu, quando faz essa pergunta, é uma pergunta genérica, como é óbvio, é pertinente. Se as pessoas dão valor, é como se dão valor à engenharia civil
As pessoas todas dão valor porque utilizam as autoestradas, utilizam as pontes, as barragens fazem contenção da água para produzir energia, tanto a captação da água como para produzir energia elétrica, as que produzem, são obras de grande envergadura. É óbvio, como é óbvio, até as nossas casas, se não houvesse um projeto de estruturas para definir aquele biga, aquele pilar, também as pessoas não davam o relevo. A importância aqui não é só os cidadãos. A importância aqui é os setores, inclusive o Estado, porque eu dou-lhe o exemplo. O Estado não reconhece a importância da engenharia eletrotécnica, não pode reconhecer, porque o Estado, porque é o Governo que está a fazer essa alteração à lei, o Estado, quando propõe isentar as instalações de tecnologia 4, não conhece a engenharia eletrotécnica. Ponto. Nunca. É a mesma coisa, para ter uma ideia, vou ir ao exagero, os telespectadores a seguir podem bombardear a MITV e assumir a responsabilidade. Era a mesma coisa que dizer assim, olha, a partir de agora as pontes não vão precisar de ter projeto de estruturas. Não é preciso. Os encarrados e o José Rui sorri. Ou seja, imaginamos que olha, pontes, edifícios, não precisa de haver projeto de estruturas. Cabe ao técnico de construção civil lá fazer a olho, fazer o dimensionamento. Pronto. Era quase. E agora vamos dizer assim, sim, mas estamos a falar em proporção. Ok, proporção, vamos para moradias. Ok, até moradias não, porque até com o nível 4 nós estamos a falar, não é só moradias, lares, creches, indústria, etc. Imaginem pegar neste panóplia de edifícios e dizer assim, olha, não é preciso projeto de estruturas. Era impensável. Era impensável. Ou seja, para responder à sua pergunta, a engenharia eletrotécnica traz imenso desenvolvimento ao nosso país. E se o Estado e a sociedade enquanto agente, der importância à engenharia eletrotécnica, eu estou confiante que nós um dia vamos ter, agora vou fazer uma analogia, um cheque dentista, vamos ter uma classificação de saúde oral. O que é que eu estou a dizer? Os médicos dentistas, aqui há uns anos, ninguém falava de médicos dentistas. Porquê? Porque os médicos dentistas eram defendidos por quem? Pelos médicos, pela ordem dos médicos. A partir do momento em que tiveram a sua própria ordem, hoje tem cheque de dentistas, hoje é classificação, uma classificação de saúde oral, aqui há uns anos não era. O que é isso? Dentista, é um dente. Hoje não. Ou seja, eu costumo dar este exemplo. A importância que foi dada aos médicos dentistas, e agora aqui não vou discutir a forma, é a importância que temos que começar a ter para os gerontotecos. Os gerontotecos têm que começar a ter o cheque, não é o cheque dentista, mas é o cheque de reconhecimento de eletrotécnico, passa a expressão, quer nas telecomunicações, quer nos sistemas de controle de acesso, detecção de intrusão, detecção de incêndio, robótica, domótica, automação, produção de energia, instalações elétricas, ou seja, CCTV, ou seja, isto é uma panóplia de áreas. Veja o setor da sociedade, que está aqui, ou seja, nós estamos aqui a falar com dezenas de setores. E agora pergunto, então isto não merece dimensão? Então esta classe não merece ser consultada para tomar decisões de grandes obras, por exemplo? Claro que tem que ser consultada, mas tem que ser consultada e com todo respeito, e seja quem neste momento defende a classe dos gerontotecnicos, tem que ser sempre representada por gerontotecnicos. Porque é natural, quando nós somos representados por uma organização, e essa organização é dirigida, coordenada por alguém que não é eletrotécnico, é natural que a preocupação não vai ser a 100% a engenharia eletrotécnica e vai ser uma porcentagem. Engenheiro José Rui, sorria aí às afirmações do engenheiro Manuel António Ribeiro. Falta reconhecimento na engenharia eletrotécnica? Falta, mas estou convencido que ele vai surgir. Basta termos um governo que se preocupe com políticas públicas na área da energia, e isso vai aparecer. Repare, o Governo e a União Europeia defendem o veículo elétrico. O veículo elétrico aparece como sendo o futuro da mobilidade no mundo. Já alguém pensou como é que vão carregar os veículos elétricos?
Já alguém pensou que vai estar num edifício, no seu prédio, tem a sua garagem coletiva e que não pode lá carregar o carro e vai ter que sair e o carro não tem carga? Já alguém pensou nisso? Não estava na altura de começarmos a pensar nas infraestruturas e na alteração de infraestruturas para carregamento de veículos elétricos? O Sérgio veio de uma reunião, eu também vim numa reunião exatamente com um aluno de doutoramento que está a fazer um estudo sobre a possibilidade do carregamento de veículos elétricos em condomínios antigos. Estamos a falar em condomínios antigos, estamos a falar nos novos, prédios novos já têm uma certa política, não é completa, mas já tem uma percentagem de carregamento de veículos elétricos. Mas nos antigos, não é preciso começar a definir isso. E fala-se muito em PRRs e não sei quantos, e planos de resiliência, resolução e não sei o que mais. Não vejo nenhum dinheiro aí a vir para as áreas do desenvolvimento do país. Mas o Governo preocupou-se, e bem, um bocadinho contra os países europeus. Nós é que somos um país de primeiro mundo e a Alemanha deve ser um país de terceiro mundo, porque nós acabamos com as centrais a carvão. A Alemanha está a recondicionar as centrais a carvão e a construir mais centrais a carvão. Não sei muito bem quem é que está fora da realidade. Mas vamos admitir que nós é que estamos bem e que estamos a acabar com as centrais a carvão. Que acabamos bem com as centrais a carvão. Mas já vimos os telhados que nós temos virados a sul no nosso país? Estamos a falar na habitação. Por exemplo, eu posso colocar os painéis solares fotovoltaicos em minha casa. Posso. É uma boa opção? Neste momento, é uma má opção. E porquê? Porque o painel fornece energia, ou seja, está a produzir energia entre as 8 da manhã e as 6 da tarde, ou 7 da tarde, depende da altura do ano em que nós estivermos. Eu saio de casa às 8 da manhã e chego a casa às 8 da noite. Portanto, o painel solar está-me a produzir energia para o frigorífico, que é o único eletrodoméstico que eu tenho ligado em casa. Não seria de pensar numa política em que o consumidor doméstico, ou o produtor doméstico, pudesse produzir a sua energia durante o dia, fornecê-la para a rede e durante a noite consumi-la da rede e não pagar a energia que está a consumir, porque neste momento nós durante o dia fornecemos energia gratuitamente para a rede e durante a noite pagamos a energia por inteiro da rede. Mas à noite pagássemos apenas o uso do sistema, ou seja, o termos utilizado a rede como bateria, digamos assim, havia benefícios para nós, para os domésticos, tínhamos milhões de telhados que podiam ser cobertos com painéis solares fotovoltaicos e não necessitávamos, por exemplo, durante o dia, muitas vezes temos que estar a turbinar a água. Porquê? Porque já tínhamos energia. Eu sei que isso traz outros problemas. Traz problemas de controle de frequência, sei quanto, portanto, quem me está a ouvir e quem for da área vai já dizer, ele não sabe o que é que está a dizer. Eu sei que traz outros problemas, mas há que os resolver, mas há que utilizar o sol que nós temos neste país, que neste momento não utilizamos. Apenas a indústria e o comércio é que são beneficiados com os painéis solares, porque estão a trabalhar, estão a produzir exatamente na hora em que eles estão a trabalhar, em que estão ligados. Engenheiro Sérgio, passo-lhe a palavra. Que papel é que terá a engenharia eletrotécnica, o desenvolvimento para a sociedade e, já que perguntei também aqui aos engenheiros se falta reconhecimento nessa área, o que é que acha? Portanto, uma coisa é, eu diria, reconhecimento, outra é o valorizar. Eu não tenho dúvidas que os portugueses valorizam ao máximo a eletrotecnia e tudo o que daí advém. Eu creio que se fizesse um inquérito, acho que o inquérito, todas as pessoas que responder se fosse o 10 o máximo, entre 9 e 10, se realmente atribui importância ou não à eletrotecnia e à energia, à eletricidade em geral. Agora, isso não é sinónimo de haver reconhecimento. E prova está, de facto, enfim, não queria voltar ao tema, mas da proposta de projeto-lei 7715, em que prevê a isenção de projeto até à potência de 41.4 kVA. Isso, de facto, é desprezar, digamos assim, a área da eletrotecnia. Portanto, mas isso não é, digamos, a generalidade dos portugueses. Portanto, são alguns políticos, não todos, mas alguns políticos que insistem em não reconhecer
digamos, o valor da eletrotecnia. Por outro lado, se pensarmos bem, o direito ao acesso à energia é hoje em dia um direito adquirido como de igualdade social. Portanto, não é possível o licenciamento, por exemplo, de uma habitação, de uma fração, sem que esteja preparada para receber energia elétrica. Portanto, é um fator, digamos assim, também que contribui para a igualdade social. De facto, é realmente extremamente valorizada, embora ainda falta bastante reconhecimento na área. O falarmos para a transição, digamos, energética, não sei se, enfim, é o tema se vai ou não inserir, mas posso aguardar, entretanto, mas de facto o futuro, e no que diz respeito portanto, ao setor elétrico, esta é a ideia que o professor José Rui Ferreira falou de se produzir durante o dia para injetar na rede e à noite ser ressarcido dessa energia que injetou na rede. Portanto, é uma excelente ideia, mas de facto a área da energia no futuro e a transição energética, não passando apenas na colocação, na aposta do painel solar fotovoltaico, é geradora de riqueza e de postos de trabalho em Portugal. Só que uma nota, eu prefiro ver os telhados, ou preferiria ver os telhados preenchidos com painéis solares, do que o abate de árvores para ocupação de extensas áreas para mega centrais solares fotovoltaicos. Portanto, acho que em termos ambientais, um crime aquilo que se está a autorizar, nomeadamente ao nível do Algarve, portanto, e no sul do país. Acho que se deve repensar, digamos assim, a aposta no solar fotovoltaico em Portugal. Ou mesmo a cobertura das albufeiras, que também já está, porque aquece a água e a fauna e a flora também desaparece ou tende a desaparecer nas albufeiras. Portanto, também havendo tanto telhado em Portugal, virado a sul. Que até termicamente ajudava, porque termicamente o edifício beneficiava de uma sombra que ali estava aplicada. O engenheiro Sérgio falava da transição energética e digital e eu posso começar por si neste tema. Que papel é que a engenharia eletrotécnica poderá ter no futuro nessa transição energética e digital? Portanto, a transição energética advém, de facto, dos requisitos que Portugal assume, portanto, conjuntamente com os seus parceiros, e neste caso da COP21, para atingir metas ao nível da descarbonização do setor elétrico, não apenas no setor elétrico, mas também no setor elétrico em Portugal. Enfim, estima-se que em 2050 40% da produção global, ao nível do mundo, portanto, seja realizada por energia renovável. Portanto, que é uma meta ambiciosa, embora 2050 ainda falta realmente uns anos. Mas de facto, portanto, devido ao alcance, portanto, às metas com que nos comprometemos, há uma mudança, digamos assim, para a produção distribuída, isto é, a produção mais próxima do consumo, e aqui o solar fotovoltaico é não a única, mas uma das energias de produção que poderá ganhar ainda mais terreno, desde que, como foi já referido, seja algo aliciante para quem vai investir na sua colocação. No que diz respeito à transformação digital, estamos a falar de algo diferente. Portanto, hoje em dia, as subestações, a própria grande produção, não totalmente, mas em boa medida, em grande parte, tem uma automatização muito grande. Isto significa que podem operar remotamente e, portanto, não há, digamos, a necessidade de intervenção humana no local.
Outro exemplo é ao nível dos contadores, designados por contadores inteligentes, enfim, que uma das funções, para além da contagem de energia, é enviar também, portanto, a contagem da energia, mas não se esgota aqui, portanto, com o advento da inteligência artificial, da internet das coisas. Hoje temos robôs que fazem a pesquisa e a monitorização de sistemas para verificação do seu estado de funcionamento, mas também o machine learning, ou seja, no fundo, a digitalização aqui significa o podermos transformar os processos empresariais em dados e explorar esses dados para, portanto, retirarmos informação útil e nova que está contida nesses mesmos dados. Portanto, temos aqui o machine learning, digamos assim, que é bastante usado para a interpretação desses dados. E, de facto, é, digamos, um mundo em que, em termos futuros, portanto, já dá hoje muito que falar ao nível da inteligência artificial, mas há algo que vai continuar. Não creio que se vai parar por aqui. Creio que já não é possível. Portanto, abriu-se, de facto, uma caixa de Pandora e temos um crescendo, digamos assim, da aplicação de todos estes sistemas. Engenheiro Manuel António Ribeiro, que papel é que a engenharia eletrotécnica poderá ter aqui no futuro e nomeadamente na transição energética e digital, que também tem falado ao longo destas mesas de debate? Eu acho que a engenharia eletrotécnica eu acho que nos próximos anos tem a possibilidade de ser uma engenharia que ficará para a história, da mesma forma que a engenharia civil, e agora comparando, ficou para a história naquelas grandes obras que foi feita, grandes autoestradas, grandes pontes, os grandes edifícios que foram de facto construídos e deram alavancar uma dinâmica e produzir um desenvolvimento considerável no nosso país. Acho que nos próximos tempos a engenharia eletrotécnica tem um papel fundamental transformador. Estamos a falar aqui, há bocadinho o engenheiro Sérgio Ramos falava, até 2050 teremos de facto um novo paradigma, mas até lá, para conseguirmos caminhar com este percurso, só com o know-how da engenharia eletrotécnica é que isto será possível. Caso contrário, não será possível. Nós estamos a falar, temos aqui dois académicos que sabem muito mais do que eu relativamente a esta matéria, mas a quantidade de conhecimento que é abordado, estudado nas nossas universidades, e o que se depara é que, muitas das vezes nas visitas que na Margaia se faz com o tecido empresarial, o que sai de lá como, entre aspas, não digo desespero, mas quase dos empresários, é que não têm respostas para, por exemplo, o caso da indústria. Às vezes, para fazer algo, inovar um processo tão simples, nas faculdades são feitos N projetos dessa natureza. N. Só que não se percebe, e falta de facto aqui esta comunicação, não tem solução para ela, confesso. Identifico o problema, porque nos roteiros que fazemos em visitar as empresas, como é que se pode, no futuro, o know-how, o conhecimento que é feito e elaborado nas faculdades, no ensino superior, conseguir chegar ao tecido empresarial. Porque, e de facto, o que é que adianta, com todo o respeito, um aluno como eu e estes dois colegas que aqui estão também já foram alunos, fazemos os nossos projetos de final de curso, sim senhor, uma nota, e depois muitos deles, dezenas ou centenas ou até milhares, ficam numa gaveta, quase como recordação. Ora, aquele know-how tem de chegar à indústria, tem que chegar ao setor empresarial. Porque se assim não for, o que é que acontece? Vamos continuar a andar a reboque sob ideias de outros países, por exemplo. O engenheiro José Rui falava um bocadinho, cá está a Alemanha, ainda continua a investir nas centrais
de carvão, nós não. Agora falta saber quem é que está bem, são eles, somos nós. Mas é preciso ver estudo. É preciso ver estudo e quando estamos a falar em produção de energia, o estudo tem de ser feito com eletrotécnicos. Ponto final. E não vale a pena existirem outros... sim, senhora, pode haver outros stakeholders, mas o cérebro tem que ser o eletrotécnico. Ponto. Depois, é fundamental que hajam reuniões, debates, consultas aos engenheiros eletrotécnicos. Não pode ser, com todo respeito, a colégios A, colégios de B e vem... Não, se é um assunto falar de engenharia eletrotécnica, com todo respeito, que pelo bastonário, pelo presidente da região norte, do centro, são civis, não, tem que ir o engenheiro eletrotécnico, porque quando o engenheiro eletrotécnico, o coordenador do colégio, transmite as opiniões para alguém, esse alguém não é eletrotécnico, vai colher algumas informações, mas quando chega à altura, e eu abro aqui um parênteses, acontece como um bastonário, não vou dizer aqui nomes, um bastonário nas sessões de debate que existiram agora recentemente, quando lhe pedem para falar sobre a opinião dessa ordem, falou, nós não estamos de acordo que a isenção dos preços das instalações elétricas seja até 48 kVA. Reparem, claro, um engenheiro civil, se fosse um eletrotécnico, nunca dizia 48 kVA, sabia que é 48,4. Só para dar uma ideia. Mas eu acredito que o homem fez o melhor que pôde, porque absorveu aquela informação toda e levou para chegar lá. Ou seja, têm de ser eletrotécnicos. Por último, termino dizendo que a transição energética vai afetar, e hoje já falámos aqui, no nosso dia-a-dia, a engenharia eletrotécnica do lado. É no telemóvel, é no tablet, é nos hospitais, é nos transportes, é na indústria, é nas escolas, é na organização social, é em todo o lado a engenharia eletrotécnica. Depois, esses setores têm que ser acompanhados de forma a que produzam, seja possível acrescentar algo, porque para manter o que está, não vale a pena fazer transição nenhuma. E depois, associado à transição energética, porque eu não tenho dúvidas nenhumas, que Portugal tem uma capacidade que poucos têm, que deu a natureza, que é a energia solar que nós temos, que é de uma... E depois nós não somos um país expostos a tornados, furacões, para já, as alterações climatéricas, não sei o que é que daí trazem, mas para já, e nós temos que viver com o que temos, não é aquilo que poderá haver e existir. Ou seja, nós temos condições ímpares que poucos têm para desenvolver esta produção de energia. Temos que investir nela. Estou sempre de acordo com o engenheiro Sérgio Ramos quando dizem muito bem, e o José Rui também falou, sobre quer colocar superfícies de água, painéis solares, ou em desmatar terrenos para pôr painéis solares, também não sou de acordo. Acho que sim, senhor, é preferível, só que isto é preciso desmontar um lobby que está aqui, não é? Que se chama Serretes. Não vamos estar aqui com meias voltas. Ou seja, o problema disto é que o setor energético em Portugal tem, de facto, aqui um peso considerável que se chama Serretes. Redes, chama-se EDP. Redes, agora neste momento, tem algumas concessões de distribuição na manutenção de redes concessionadas pelos municípios. Mas, de facto, há esse peso. E o Estado, dona da rede, tem, de facto, criar aqui, através da ERC e de outros elementos, poder dizer assim, meus senhores, de facto, os telhados, que são milhares, que estão expostos dia e noite, durante o dia, podem captar megas watts ou seja, pode perfeitamente ser. E depois, claro, eu não vou chegar à beira da minha casa, olha, use o telhado. E contrapartidas eu tenho? Não, ainda tenho que pagar, como diz eu absorvo energia durante o dia. E depois à noite vou ter que pagar por empresa, por encher. Não, olha, eu beneficio durante o dia porque estou a fornecer àquela empresa, àquela indústria, que me contrapartida, você à noite não paga energia. É estes fatores, e estamos a falar numa casa, mas agora imagine o que é indústrias. Nós temos indústrias, imagine o que é, por exemplo, o IKEA em Passos Ferreira, que são quilómetros de coberturas. Imagine o que é chegar ali e dizer, olha, meus senhores, colocamos aqui os painéis, toda esta área de produção de energia vocês beneficiam para a produção e todo o resto é para benefício da comunidade.
temos ultrapassado estes lobbies. E, de facto, há aqui um esforço enorme que tem de ser, claramente, os eletrotécnicos envolvidos nestes processos. Termino. A transição digital, não tenho dúvidas nenhumas que quer a construção das autoestradas de comunicação, quer no armazenamento digital, quer em áreas focais como até os 5Gs, é fundamental que os eletrotécnicos sejam presentes no projeto para a próxima década, ou esta que nós vivemos, que cabe ao Governo, como é óbvio, fazer aqui um projeto, se é que o tem. Se não tem, acho que devia consultar, chamar os engenheiros eletrotécnicos para poder traçar esse projeto. Engenheiro José Rui, estamos no bom caminho para a transição digital e energética? Eu acho que nós estamos no caminho que temos de trilhar. Ou seja, temos que andar para a frente, temos que acompanhar os outros. Eu, às vezes, falo-se na transição digital também, muito. Bem, eu acho que a transição digital já começou há muitos anos, não é? No meu tempo de miúdo, a televisão era a preto e branco. A televisão via jogos de futebol com 22 jogadores contra outros 22, porque eram os 11 mais os fantasmas que andavam atrás deles. Hoje em dia já conseguimos ver um jogo de futebol a cores, com 11 contra 11, sem fantasmas. Portanto, e porquê? Porque o sinal é digital. Okay? Antigamente o sinal era analógico. Portanto, a transição digital já começou há muitos anos. Onde é que se pensava nós estarmos aqui a fazer um programa que vai ser transmitido por via digital? Isso não havia antigamente, não é? Portanto, a transição digital já vem de há muitos anos. Os telemóveis, onde é que havia os telemóveis? Quer dizer, eu quando tive o meu primeiro telemóvel, a minha grande satisfação era que se ficasse parado na estrada, num sítio qualquer, já podia contactar alguém. Porque quando eu ficava parado na estrada, com o carro avariado, eu tinha que fazer quilómetros a pé ou esperar que alguém me desse uma boleia para avisar que o carro estava avariado para me virem buscar. Portanto, a transição digital já começou há muito. E a transição energética também. Quer dizer, já há muito painel solar fotovoltaico instalado, já há muita central eólica, estamos a caminhar agora para a eólica offshore, portanto vamos ter 10 gigawatts de offshore, segundo se fala. A nossa ponta é muito inferior a 10 gigawatts, portanto pensa-se utilizar essa energia da offshore para produzir hidrogênio verde, na central onde há antigamente a central a carvão de Sines. Portanto, a transição já começou e isto é uma bola de neve, vamos andando, vamos caminhando. Agora, se calhar, como já falámos aqui, podemos ter uma transição digital, uma transição energética com benefício para todos e não só com benefício para alguns, que é o que acontece neste momento. É uma transição que vai trazer benefício a alguns. Depois nós vemos aí uns processos, mega processos, que depois acabam em nada, como é normal na nossa justiça, mas pronto, os lobbies estão sempre à frente. Portanto, e enquanto isto continuar, infelizmente não vamos conseguir ir a lado nenhum. Agora, nós temos grandes possibilidades e acho que estamos no caminho. Não é? Vamos ver se os lobbies... No caminho certo, vamos ver se os lobbies desaparecem. Agora, para fechar, dava uns minutinhos a cada um para percebermos que desafios é que tem este setor para o futuro, e posso começar aqui pelo engenheiro Sérgio Ramos para fecharmos aqui este debate hoje. Os consumidores hoje em dia têm a possibilidade, já há um tempo, mas hoje em dia têm a possibilidade de serem mais do que consumidores passivos que apenas consomem energia elétrica. E têm a possibilidade de também produzir parte ou a totalidade da energia que consome e, eventualmente, participar também na venda dessa energia, quer para a rede, quer para os seus vizinhos, portanto, em termos de organização, em termos de comunidades de energia ou em termos de geração partilhada. E ainda poderá, enfim, ter uma palavra a dizer no sentido de, em vez de se investir no aumento da produção para satisfazer a procura, nas alturas em que há maior procura, pode-se diminuir essa mesma procura com incentivos, digamos assim, a reduzir o consumo. Eu lembro-me que aqui há uns anos já
já há bastantes anos, eu não sei se era nascido ainda, no Porto, havia uma gestão de desligar o termoacumulador dos consumidores. Portanto, o fornecedor tinha essa gestão e, sempre que necessitava, portanto, desligava o termoacumulador dos consumidores. Atualmente pode-se fazer algo, portanto, nesse sentido, que é, se estiver disposto a desligar, portanto, a reduzir o meu consumo numa determinada percentagem, portanto, poderei fazê-lo. Mas para isso é necessário, lá está, esta digitalização, que haja um equipamento, não será o utilizador que vai escolher, digamos, qual o equipamento e a percentagem que vai diminuir o consumo, mas terá que ser um sistema confiável, sem pôr em causa o conforto do próprio consumidor, que vá fazer essa escolha por ele, portanto, já parametrizado pelo próprio consumidor. Eu creio que, enfim, o futuro reserva ainda muitas ações a fazer. Eu não sei se me é permitido apenas um minuto relativamente ao que o meu colega falou, desta aproximação, digamos assim, entre as universidades, os politécnicos e as empresas, a indústria. Essencialmente, portanto, notou-se mais a partir de 2012, 2013, Portugal e a União Europeia em concreto, tomou medidas no lançamento de vários programas de incentivo a que as universidades e nos seus centros de investigação, e aqui uma palavra, enfim, de notoriedade aos centros de investigação, que são em primeira mão aqueles que realizam trabalhos de excelência ao nível da investigação, conjuntamente com as empresas em Portugal, e não vejo esse reconhecimento, isso sim, deveria ser alvo de maior relevo ao nível da comunicação social. É um tema, enfim, que deixo aqui em aberto para futuras edições, mas, de facto, os centros de investigação, conjuntamente com as empresas, têm realizado, executado, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, projetos bastante interessantes, com resultados muito positivos. Portanto, deixo aqui no ar, digamos assim, o interesse por essa pesquisa. Por essa pesquisa também. Manuel António Ribeiro, que é que nos pode reservar o futuro da engenharia eletrotécnica? Futuro risonho. Futuro risonho. Não tem... Aliás, um futuro com energia, um futuro com velocidade, estamos a falar aqui em 5G. E TGV? TGV, alta velocidade, por isso e também inovação na medicina com mais técnicas com vista a salvar vítimas. Eu destacava aqui dois grandes desafios para a engenharia eletrotécnica. O primeiro, o combate ao desperdício. Primeira questão. Acho que é um grande desafio. Falámos em produção de energia eólica, solar, mas também é preciso nós estudarmos muito bem como é que a gente produz, e às vezes até produzimos em excesso, como é que a gente consegue produzir e conseguir gerir a energia que nós possamos. Acho que no futuro vai ser um grande desafio. Depois a outra é a valorização, que também já falámos aqui, a valorização da engenharia eletrotécnica. De facto, é preciso, digamos, apostar nesta valorização. Valorização quer pelos órgãos de comunicação social, valorização quer pelas empresas, pela indústria, porque eu acho que o único setor onde a engenharia eletrotécnica é valorizada e seja feita a homenagem a estes dois colegas é, de facto, o ensino superior. Aí é que a engenharia eletrotécnica é, de facto, reconhecida. E de que forma é que devia ser valorizada a engenharia eletrotécnica? Dois aspectos. Primeiro, a contratação. Não faz sentido nenhum as empresas fazerem trabalhos de engenharia eletrotécnica e não serem eletrotécnicos a acompanhar os trabalhos. Ponto número 1. E vocês, certamente, têm lá, em especial lá em casa, devem perguntar, mas há empresas a executar trabalhos de eletrotécnicos sem engenheiros eletrotécnicos? Há muitas empresas de engenharias civis, empresas de construção civil, em que sejam de obras públicas, seja infraestruturas, seja edifícios, seja o que for, que muitas das vezes têm, porque o alvará da empresa de construção tem de ter quem? Um engenheiro civil, porque é de construção civil, mas depois também estão habilitados a fazerem trabalhos eletrotécnicos. Quem é que faz a construção destes trabalhos? É o engenheiro civil, não pode ser.
Se a empresa executa trabalhos de engenharia civil, tem de ter um eletrotécnico. E agora, provavelmente, vão dizer assim, mas eu sou uma empresa de construção civil, não preciso ter um eletrotécnico no meu quadro. Eu faço uma prestação de serviço ou faço uma avença com um gabinete qualquer e faço esse acompanhamento. Isso é tudo teórico, porque depois o engenheiro civil empurra ali, empurra da colar, fala com A, fala com B, e os trabalhos são executados e, cá está, não foram acompanhados por quem direito. Porque não há nenhum engenheiro eletrotécnico a acompanhar trabalhos de construção civil. Não conheço. Porque não tenho medo que a placa caia. Até pode haver, ok, mas que na generalidade acontece ao contrário. E repito, e que fica bem claro, não estou aqui a entrar em conflito com nenhum tipo de engenharia. Cada engenharia tem a sua importância. Estou a falar relativamente à engenharia eletrotécnica. Por um lado, a contratação. As empresas que executam trabalhos de eletrotécnicos têm de ter engenheiros eletrotécnicos nos seus quadros. Ponto final, parágrafo. Depois, um aspecto fundamental como desafio para a engenharia eletrotécnica é os elementos decisores. Nas grandes decisões, quer do Estado, quer das autarquias, quer das organizações que têm um papel de ação local e não só, têm as decisões que têm a ver com áreas como a que nós acabamos aqui de descrever, e são muitas, têm de ser executadas, as decisões têm de ser executadas com a opinião dos engenheiros eletrotécnicos. Porque se os engenheiros eletrotécnicos não forem decisores destas iniciativas, o que vai acontecer mais uma vez é que vão isentar projetos de instalações elétricas até 40,4, quando nós sabemos o perigo em segurança que vai ter todos os cidadãos. O perigo que pode ter, como já falamos também no outro debate. Por fim, engenheiro José Rui, que futuro é que tem este setor e que desafios é que tem aqui a área da engenharia eletrotécnica? Eu acho que me vou repetir um bocadinho, pelo que eu já disse atrás. Desafios há muitos. As nossas cidades vão ter que ser todas praticamente refeitas em termos de instalação elétrica, por causa do carregamento dos veículos elétricos. Isso não haja dúvidas que vamos ter que fazer muito trabalho. Se a nossa ideia for levada a sério e cobrirmos os nossos telhados com painéis solares fotovoltaicos, a rede vai ter que ser mudada também, porque a filosofia de exploração da rede passa a ser ao contrário. Em muitos locais, o fluxo de energia passa a ser ao contrário, e, portanto, as proteções, tudo isso tem que ser alterado e, portanto, tem que ser trabalhado. Portanto, não falta trabalho para os engenheiros eletrotécnicos. Já hoje me vejo aflito para indicar alunos finalistas para empresas que solicitam. Falo de empresas onde estão ex-colegas meus e ex-alunos meus a trabalhar, que me ligam a pedir eletrotécnicos dos que estão a acabar o curso. Eu envio um mail para os que estão a acabar e envio um mail para os que acabaram o ano passado. E, para a minha surpresa, às vezes as respostas são zero. Ou seja, os que estão a acabar já têm emprego e os que acabaram estão todos a trabalhar. E, portanto, há muito futuro. O que me dá a sensação é que vai haver poucos engenheiros eletrotécnicos. Essa é a sensação que me dá. Quero agradecer a todos, não sei se também como académico, esta parte dos alunos, em absoluto, sim. Se quer dizer alguma coisa, engenheiro. Eu partilho em absoluto, portanto, nós recebemos também recorrentemente, de 15 em 15 dias, pelo menos com essa cadência, portanto, pedidos de finalistas. E, de facto, grande parte deles, portanto, estão já a trabalhar. Portanto, é uma área que tem tido muita procura, sim. É verdade. Muito obrigada a todos por terem estado presentes aqui no Falar Informal de hoje, que falamos precisamente da engenharia eletrotécnica e do que ela é importante para a sociedade. Obrigada a todos por terem aceito o convite. Nós ficamos por aqui. Até ao próximo programa. Obrigada.